Então, eu conversei com o Robson que não é uma questão de preferência, né? Eu acho que os livros, eles são imortais, a gente vai continuar usando e eu acho que a gente precisa incentivar as crianças a lerem, manusear os livros. Os e-books, eles são muito voltados para a geração de vocês, porque é uma linguagem que vocês têm mais facilidade, que é a linguagem informática, né, do digital, da era digital. Então, acredito que um não supera o outro, que eles existem, né, e eles precisam existir nessa geração. Acredito ainda, preciso muito do livro e prefiro ler o livro de papel ao e-book. Mas já comprei várias versões assim para minha filha ler, principalmente quando você não acha mais o livro, né? Você não acha e você tem que fazer a opção de buscar em selos, na livraria virtual, então você acaba comprando o livro para poder ler no computador, tá? Comprando a licença. Segunda pergunta. Dos livros antigos os atualizados pela gramática portuguesa, acha que os antigos têm menos enriquecimento do que os atuais? Não acredito que a mudança da gramática fez com que o livro perdesse a riqueza. Não, era uma linguagem assim, mais rebuscada, coisas que a gente hoje, assim, em relação ao século passado, até o início do século XX, houve muita mudança da língua portuguesa. Né? Coisas até que não eram próprias da época que eu já era aluna como vocês, já não usavam mais algumas regras ortográficas que a gente encontra nos jornais e livros daquela época do início do século. Agora, hoje, com a mudança as outras mudanças da ortografia, a gente ainda tem talvez uma facilidade maior acho que a ortografia chegou muito mais próxima à fala, né, que era mais rebuscada, mas eu acho que não mudou em nada assim a qualidade, a riqueza dos textos com a gramática diferente, onde você tinha um vocabulário, né, mais difícil, mais rebuscado, não acho só mais rico, mas eu acho num grau de dificuldade mais complicado para a gente entender, né? Eu acho que comprometia um pouco o entendimento, e isso tem mudado em todas as áreas. Por exemplo, na área de direito, eu ouvi e li bastante sobre isso, que você acabava de ler uma sentença dada por um juiz e a pessoa, na verdade, após ler tudo aquilo, ela não sabia se ela foi culpada ou se ela foi absolvida, porque era tanta dificuldade na parte do vocabulário que as pessoas não sabiam claramente qual foi a decisão, né? Então, eu acho assim que facilitar essa questão do vocabulário é uma coisa positiva, uma vez que ele coloca essa facilidade. Acho que naquele outro bloco nós tínhamos algumas regras gramaticais que caíram em desuso, né? Por conta do quê? Desse acordo ortográfico. Esse acordo ortográfico ele foi feito assim, mais para atender com que os nossos documentos feitos aqui no Brasil, eles tivessem mais validade, não precisasse ser traduzido por outras línguas, porque quando a gente pega a língua portuguesa falada no Brasil, língua portuguesa falada em Portugal, há uma diferença muito grande. Então, algumas regras gramaticais agora mudadas fizeram o quê? Aproximaram mais essa escrita. Não existia antes livros escritos com uma gramática incorreta. Existiam outras regras gramaticais que faziam esse ajuste na língua. Tá? Agora, o que mudou? Não é que agora é correto ou incorreto. Agora mudaram-se algumas regras, como alguns acentos. Há um tempo atrás já caiu o trema. Então mudou algumas palavras que antes a gente escrevia separado e hoje escrevem juntas. Então essa mudança, ela é positiva, uma vez que houve um tempo para que isso pudesse agora ser regularizado. E hoje só são aceitos documentos de acordo com essa nova regra. Né? Mas isso foi sendo o quê? Foi sendo trabalhado com as crianças desde as séries iniciais. Por exemplo, nós tínhamos a palavra ideia, que era uma palavra escrita com acento. E hoje, tirar a ideia, toda vez que a gente vai escrever ideia, nós ainda temos aquele vício talvez de acentuar, mas aí vem
né? As crianças hoje que já aprenderam desde o início que ideia não tem acento, elas já nem vão pensar mais nisso. Assim como o trema. Quando nós escrevíamos consequência, além do acento no E, nós colocávamos o trema, né? Na minha geração, como eu aprendi, depois que caiu o trema, a gente foi se adaptando. Alguns computadores ainda dão a palavra como errada e colocam o trema na correção, né? Isso então não existia errado, existia uma outra regra, né? Segunda pergunta. Com o aumento dos livros juvenis de ficção, estão deixando de lado os outros gêneros? Por quê? Bom, acho que o gênero ficção é um gênero bastante visitado, principalmente por adolescentes, né? Tanto filmes como livros. Eu não tenho como me basear se eles deixaram de ler outros gêneros por conta do gênero de ficção, que aí a gente precisaria ver uma parte estatística, né, de pesquisa. Quantos livros, assim, quais são os gêneros mais lidos? Se o de ficção ele está superando esses outros gêneros? Não sei, não poderia responder isso. Acredito que ele tem uma maior aceitação no público infanto-juvenil, tá? Talvez por se tratar de algo que você não sabe, desconhecido, né? As possibilidades, e até no cinema você vê esses recursos, um recurso assim de imagem muito bem explorado, né? Então acho que a ficção ainda é um gênero bastante visitado pelo público infanto-juvenil. Não sei se supera os demais, mas que tem bastante aceitação, sim. Obrigada.